Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Estamos falando de padrão de projeto em tecnologia, né? Bem legal, você que precisa organizar um projeto, entender um pouco da estrutura de linguagem, melhorar um pouco o dia a dia da equipe, padrões de projeto podem ajudar, tá? O padrão de projeto está ligado sempre à orientação ao objeto, muitas vezes, maioria das vezes. A gente vai ver o Observer, tá? Um design pattern do padrão GOF, tá? Gang of Four comportamentais. O que é isso? Você não sabe ainda, tem uma playlist aqui embaixo, tá? Dá uma olhada que tem tudo explicando porque a gente chegou até aqui, tá? Você não... Primeira vez, então seja bem-vindo ao canal, tá? Se acabou de chegar, meu nome é Dave Baltazar, tem um canal de tecnologia bem legal. Clica no botão inscreva-se aqui, ó, esse botãozinho aqui. Você já está inscrito, dá uma olhada sempre no seu sininho, está marcado com 2 tracinhos em cima. Assim, sair um vídeo novo, o próximo vídeo, você já está antenado aí, tá? E dá uma olhada na playlist também, que é bastante importante. Então vamos lá, do que interessa, a gente veio fazer aqui, né? Vamos ver o padrão do projeto Observer. Observer, ou observador, né? Um padrão do projeto, vamos lá. Observer, o observador. Vou tirar uns acessos aqui do vídeo anterior. Bom, vamos lá. Observer é um padrão de projeto de software que define uma dependência, um para muitos, entre os objetos, de modo que quando um objeto muda seu estado, todos são dependentes, são notificados e atualizados automaticamente. Permite que objetos interessados sejam avisados da mudança de estado e eventos ocorrendo num outro objeto, tá? Quem está acompanhando o curso de Flutter, tá? O Flutter tem um curso bem legal aqui no canal já. Esse aqui eu vou entrar como parte do curso de Flutter, pessoalmente, tá? Que utiliza muito isso em Flutter, tá? Então, você tem um observer, né? Você vai ter um objeto concreto, um observer A e B, né? E quando você muda o estado, esse observer notifica os filhos, né? Num set state de tudo que está ocorrendo ali. Isso é bem legal. Então vamos repetir. Observer é um padrão de projeto de software que define uma dependência de um para muitos, tá? Classe pai e classes filhas herdando propriedades, ok? Que define, então, de um para muito entre os objetos, de modo que quando um objeto muda o seu estado, um set state, muda todos os seus dependentes, são notificados e atualizados automaticamente, tá? Quando você estende uma classe e tem um set state, tudo é automaticamente alterado. Permite que objetos interessados sejam avisados da mudança de estado e outros eventos ocorrendo num outro objeto. O padrão Observer também é chamado de Publisher, Subscriber, tá? Quem publica e quem assina, né? Event Generator e Depends, ok? Você pode encontrar esses nomes aí. Descrição de um caso específico. Suponha que temos um programa que representa vários gráficos de uma pesquisa científica e utiliza vários dados para representar esse gráfico. Se um dado for atualizado, o programa também deve atualizar os gráficos, tá? Para esse programa, uma solução seria se manter uma lista com possíveis representações e ficar verificando mudanças dos conjuntos de dados. Assim que fosse feita a mudança, as representações seriam avisadas. Essa solução não é melhor, pois precisaríamos sempre verificar se houve mudanças no conjunto. Dessa forma, o processamento seria muito caro, então a atualização seria mais demorada. Então o padrão Observer resolve este caso. Entendeu bem? Olha que interessante. Imagina um gráfico assim, um gráfico que consolide 5 anos da empresa, 5 anos de faturamento. Só que hoje tem um dado novo. Imagine se você tivesse que esse dado consultar tudo de novo, ver assim, tem dado novo? E de uma forma requisitando, né, fazendo uma requisição. E depois, tem dúvida, vai atualizar tudo. O Observer vai resolver isso por quê? Porque ele parte do pai para o filho. Tem dado novo, ele avisa os gráficos de baixo que tem coisa nova, eles se atualizam sozinho. Você tira a dependência de checagem, né? Ok? Perfeito? Então é interessante vou dar esse exemplo. Algumas plataformas, principalmente, utilizam até na internet mesmo, utiliza essa metodologia de o pai avisar o filho, tá? Não o filho tem que ficar consultando a classe pai, tá? Motivação, por que foi feito? É muito importante observar, hein? Um objeto que possui agregações deve permitir que seus elementos sejam acessados, sem que sua estrutura interna seja exposta. De uma maneira geral, pode-se desejar que esses elementos sejam percorridos em várias ordens. Como garantir os objetos que dependem de um outro objeto, né?
percebam mudanças naquele objeto. Como garantir isso? Os observadores, observer, devem conhecer o objeto de interesse. O objeto de interesse, subject, deve notificar os seus observadores quando isso for atualizado. Então, quando é aplicado um set state, o que ele faz? Ele tá falando assim, houve mudança de estado. Então, se tiver a dependência conhecida, ele vai avisar automaticamente. Legal? Os objetos devem interagir e interligar-se entre si de forma que não conheçam o tempo de compilação, não se conheça em tempo de compilação, de forma a criar um acoplamento, desfazer em qualquer momento de tempo de execução. Solucionar isso fornece uma implementação muito flexível no acoplamento de abstrações. A aplicabilidade, o padrão observer, pode ser usado em uma abstração. Tem dois aspectos. Um dependente de outro. O encapsular tais aspectos em objetos separados permite que variem e sejam reusados separadamente quando a mudança de um objeto requer mudança a outros e você não sabe os outros objetos devem mudar e quando o objeto deve ser capaz de avisar os outros sem fazer suposições sobre que objetos são. Em outras palavras, sem criar um acoplamento forte entre objetos. Quais são as consequências do observer, tá? Baixo acoplamento entre objetos dependentes e observers, tá? Então você vem de um acoplamento baixo, praticamente. Acoplamento abstrato, tá? Suporte para broadcast, né? E dificuldade em saber o que foi mudado. Mas no caso do set state definido, sim, né? Mas principalmente você vai ter que colocar algumas coisas adicionais para melhorar essa questão da atualização. Vou dar exemplo em Java, né? Tem um observer, né? Tem um update ali. Ainda tem uma classe concreta que implementa ele, tá vendo? Data igual observer de A. E tem um get data, tá? Ali, get data, ok? Bom, daí ele vai adicionando ou removendo, conforme ele adicionou o remove, ele tem o add, né? E o remove. E tem um interador ali, né? Que se alguma coisa atualizar, ele dá um update, tá? Então vamos descer um pouquinho. É o exemplo do Java, não quero travar muito em exemplo, mas é possível consultar, tá? Então aqui tem um exemplo em C Sharp também, tá? Você vai ter o observer ali e vai ter sempre um notify, um set state, um update, tá? Então é interessante isso. Vamos recordar um pouquinho, né? Pra gente voltar para cá. A definição dele é bastante usado, tá? Observer, fique ligado, você vai já tá mais ligado nele, né? Vamos lá. Observer, tá? Então, observer é um padrão de projeto de software que define uma dependência de um para muitos entre os objetos, de modo que quando o objeto muda o seu estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente, permitindo que os objetos interessados sejam avisados da mudança de estado de outros ocorrendo no objeto, tá? Então, essa é a definição do observer. Legal? Então, você deve ter trabalhado com... Agora, gente, só para falar um pouquinho, muda um pouquinho, porque nós estamos nas comportamentais, tá? Baseado em comportamento. É diferente das anteriores, que é de criação, que era muito mais relacionado à criação ou a estruturais. Agora, como é comportamental, a própria abordagem muda. Então, é interessante você entender isso, que nós estamos falando de uma abordagem de software, tá? Então você vai ter uma situação específica quando você tem... Se você está fazendo modo antigo, você teria que ter no seu gráfico que você está gerando, no seu classe filho, consultas de tempo em tempo. Então nunca vai ficar atualizado de verdade. A partir do momento que você tem uma abordagem da forma observer, automaticamente a atualização de um dado implica na atualização de toda a árvore necessária para aquele dado. Então o seu software ganha um outro tipo de feature mesmo, né? É um software diferente mesmo, né? Isso que é legal, que eu queria comentar com vocês. Então, a gente já viu, só para falar um pouquinho do que já viu até agora, tá? Na playlist aqui embaixo tem tudo isso. A gente já viu os padrões de projeto de software, né? De criação, o Abstract Factor, o Builder, o Factor Method, o Prototype e o Single Town. Depois a gente já viu os estruturais, tá? O Adapter, Bridge, Compost, Decorator, Facade, Flyrate e Proxy. Agora já vimos dos comportamentais: Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento e agora Observer, que vem pela frente, né? State, Strategy, Template Method, Visitor, Pattern. A gente finaliza o Gang of Four. Você tem noção? Alguns falam 26, outros falam 23, outros falam 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 padrões de desenvolvimento, tá? Então, a gente está avaliando aqui 23
Estamos quase no final já. Depois a gente vai entrar nos padrões Grasp, tá? Que tem outras coisas, mas é interessante você analisar isso. É muito importante o Observer, tá? Algumas linguagens mais novas utilizam, você já deve entender quais são aí. Diz aí, escreve nos comentários o que você acha sobre tudo isso, tá? Seja bem-vindo, ó. Botão inscreva-se, não esquece, tá? Dá uma olhada no seu sininho, tá marcadinho com os tracinhos. E deixa seu like no vídeo. Na playlist tem todas ali. É muito importante esse conhecimento para você, tá? Tendo conhecimento da forma que você vai estruturar o seu software. É a forma de pensar, inclusive, né? Muitas vezes, quando você aprende uma linguagem baseada em um desses padrões, leva um susto mesmo, porque dependendo do seu padrão, a forma de pensar muda totalmente e as estruturas mudam totalmente. Então, quando você encontrou um set state, você já começou a pensar nessa estrutura. Depois a gente vai ver state na próxima, que vai ser mais detalhado ainda e mais específico para o set state, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!